Aleluias, aleluias, aleluias. Nome, aleluias. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus. Esperando alguns irmãos aqui a chegarem por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Deus, sobre teologia nessa manhã. É isso aí. Eu sei que vai. Está acima de todo nome, Emmanuel. Deus me declara que Ele está acima de todo nome. Deus sei que está acima de todo nome. A paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus, minha amada. Louvado e exaltado seja Deus. Aleluias. Estou marcando esse encontrinho aqui com você para essa manhã aqui nessa live bem rápida. Eu quero falar um pouquinho sobre a importância do estudo da palavra de Deus, a importância de se cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas, né? A qual em 2 Pedro 3,18, na parte A do versículo, está dizendo assim: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma ordenança já para a minha vida, para a tua vida, buscarmos um crescimento espiritual, um crescimento do conhecimento da palavra de Deus, um conhecimento sobre Jesus e também esse crescimento na graça dele, nessa comunhão, nessa espiritualidade, nesse algo grandioso que faz parte da nossa jornada e do nosso ministério. Meus amados, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu quero deixar um convite para você, para todos os irmãos e irmãs aí, aqui de Taubaté, principalmente assim mais próximos à região ali do Parque Três Marias, onde nós estamos localizados ali, na Avenida Joaquim Ferreira da Silva, né? Número 136, com a Assembleia de Deus, a Palavra que Liberta. Eu sou o pastor José Ricardo e quero deixar um convite para a tua vida, né? Um mergulho, uma imersão, você poder imergir dentro da palavra de Deus. Esse é meu desejo nessa manhã. Eu tenho ficado preocupado que a gente vê muitas postagens aí pelo Facebook, postagens em diversas mídias, né? Mas eu quero perguntar para você, o que é a teologia? O que é estudar teologia? Né? São muitos jargões, são muitas pessoas que às vezes não querem ali ter aquele esmero pela palavra, não tem aquela dedicação e se debruçar diante da palavra, e às vezes começam a inventar alguns jargões, inventar algumas coisas, e nós precisamos entender um pouquinho. Então, enquanto algumas pessoas estão entrando aqui, quero convidar você, compartilhe esse vídeo com alguém que quer saber o que é teologia. O que é estudar teologia? As pessoas falam que teologia forma teólogo, não forma pastor. Interessante, né? Porque eu nunca vi um curso de formação de pastor, né? Pastor é um chamado de Deus. Nós aperfeiçoamos o chamado pastoral. Aí sim, e dentro da teologia existe a teologia pastoral. É uma matéria dentro da teologia a qual nós estudamos, preparamos, ensinamos essa questão da teologia pastoral, daqueles que têm esse chamado específico e algumas particularidades dentro deste chamado, né? Então, nessa manhã eu quero fazer esse convite para você
falar rapidinho aqui um pouquinho com você sobre o que é teologia e fazer um convite para a tua vida. Invista no teu ministério, invista no seu chamado, para que você possa a cada dia honrar mais o Senhor nesta terra, né? Eu sou o pastor José Ricardo, pastor da Assembleia de Deus, a Palavra que Liberta. Estamos ali no Três Marias e nós temos um núcleo teológico do IBAD, isso mesmo, isso que você está ouvindo. Nós temos um núcleo teológico do IBAD. O IBAD é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, há mais de 50 anos, formando irmãos, irmãs, jovens, aí que estão exercendo o ministério, que vão exercer o ministério, que exerceram o ministério, hoje estão morando na glória com o Senhor. Pessoas muito reconhecidas, pessoas de nome, pessoas de diversas áreas aí, né? Então, nós temos um núcleo teológico do IBAD. O IBAD fica na cidade de Pindamonhangaba, e aqui em Taubaté você tem a oportunidade de aprender, de conhecer um pouco mais da palavra de Deus conosco através da teologia, através de nossos cultos, mas o foco aqui agora é falar da teologia, porque a nossa teologia, o nosso núcleo do IBAD, ele é aberto para todos os ministérios, aberto para qualquer pessoa, qualquer seja a sua crença, você que queira conhecer mais a palavra de Deus. Eu creio que Deus ele transforma vidas através da palavra. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, está no versículo 36. O Filho é o Verbo, o Filho é a palavra que liberta a minha vida e a tua vida. Então, meu amado, eu quero falar sobre teologia. Teologia, e convidar você, pastor, você, pastora, você aí que tem os seus membros, você que tem os seus obreiros, você que gostaria de investir aí no seu obreiro. Você que não é um obreiro, você que sente um chamado de Deus, ou você que quer conhecer mais da palavra de Deus, quero convidar você também a que você possa fazer esse investimento na tua vida. Por que investimento? Porque é um curso reconhecido, é um curso com certificado, com carteirinha de estudante válido em todo o território brasileiro, é muito reconhecido o IBAD. Você vai ter um livro, o valor que você paga mensalmente, nós aqui não fazemos por livro, tá, irmãos? O nosso curso aqui é mensal, tá? Até o 5º dia útil ali é o pagamento do curso, e todo livro que chegar, você estando com a sua mensalidade tudo em dia, você já vai receber o seu livro. Você não vai se preocupar em pagar a mensalidade e pagar um livro que está chegando. Não. Você estando com a sua mensalidade tudo certinho, tudo em dia, todo mês, todo 5º dia útil, você vai estar recebendo o seu livro, né? Nós estaremos estudando, então, através do núcleo teológico do IBAD aqui na cidade de Taubaté. E nós estamos prestes a começar mais um livro do IBAD, né? Cristologia. Estamos prestes a começar mais um livro. Então, são 24 livros. É um curso médio em teologia, tá? É um curso médio em teologia com 24 livros. Você vai estudar uns 2 anos e meio conosco aí da palavra de Deus, se aperfeiçoar e cumprir o seu ministério aonde Deus te chamou, tá? Eu quero deixar claro aqui, o propósito do nosso núcleo teológico é preparar homens e mulheres para que venham exercer algo da parte de Deus nessa terra. Venham cumprir os seus chamados, venham ajudar a sua igreja local, venham cumprir o ID do Senhor. Mas ninguém pode dar aquilo que não tem. Como é que você vai explicar a razão da tua fé se você mesmo não conhece a razão da tua fé, né? Aí você cai naqueles jargões que tem surgido por aí. Ah, mas teologia forma teólogo, não forma pastor. O que é um teólogo? A teologia realmente não forma um pastor, mas ela capacita, prepara cada dia mais um chamado pastoral na vida de um pastor. Deus ele chama quem ele quer, da maneira que ele quer. Agora a capacitação, eu e você estamos respondendo ao chamado. Deus faz um chamado para a minha vida e para a tua vida. Eu também cheguei na presença do Senhor há 20 anos atrás, aproximadamente 21 anos atrás, sem conhecer praticamente a palavra de Deus. Vindo de uma cultura cristã, não a protestante, a qual eu fui ensinado que eu tinha que ir para a igreja, que eu tinha que ir para a missa, mas eu não conhecia a razão da minha fé. Eu não conhecia a palavra de Deus especificamente. E aí eu me debrucei sobre a palavra. No ano de 2007, eu me formei
em teologia pelo IBAD, com esses 24 livros. E até hoje, a minha maior base teológica é neste curso de teologia, tá? São 24 livros, um curso médio em teologia, não é básico, é médio. Eu já fiz cursos básicos, esse é um curso médio, te traz uma base fantástica da palavra de Deus. Eu sou formado em teologia também pela faculdade, tá? Eu tenho uma faculdade formada, 4 anos de faculdade, mas na época era uma faculdade livre. A teologia ainda não era reconhecida pelo MEC, tá? Então eu tenho uma faculdade livre de 4 anos e hoje eu estou concluindo mais uma faculdade teológica, agora com o carimbo, com o selo do MEC, tá? Onde eu estudei 3 anos ali na faculdade FUNVIC de Pindamonhangaba, e o último ano eu tive que me transferir para uma faculdade semipresencial devido ao nosso ministério, devido às nossas atividades na igreja, e eu trabalhar de dia, eu já não conseguia mais estar indo todos os dias presencial na faculdade, isso estava me prejudicando. Então fizemos essa transferência e agora acabei de concluir meu 2º estágio de teologia e agora estamos partindo para essa reta de final de ano para o nosso TCC. Vou estar partindo para o TCC, aonde eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, estudo desde o começo. 2007 me formei no meu primeiro curso teológico do IBAD. Depois eu me formei num avançado do IBAD com mais 15 livros. Depois eu me formei numa faculdade livre e hoje estou me formando numa faculdade com selo do MEC. E ainda pretendo estudar enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto o Senhor me permitir, quero me aprofundar na palavra de Deus. Isso não tirou de mim a consagração, a oração, o temor a Deus e a certeza que eu não sei todas as coisas, que eu tenho muito a aprender diante de Deus. A humildade tem que ser o carro-chefe na nossa caminhada. E tenho como regra de fé, não os livros teológicos que estudo, mas sim a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, composta por 66 livros. Ela é a minha regra de fé principal. Então quero convidar você, pastor, pastora, eu sou de uma formação pentecostal, a nossa igreja é pentecostal, mas uma pentecostal racional, tá? Precisamos entender muito bem claro isso, não somos presos a costumes, maneiras e costumes, temos bons costumes, mas o que nós ensinamos e pregamos é a doutrina bíblica. Nesse curso teológico, se você enviar um obreiro seu, uma obreira sua, não se preocupe que não entraremos na questão da maneira e costume da sua igreja. Não entraremos. Nós temos a nossa posição, a nossa maneira e costume. Nós ensinaremos o que é doutrina bíblica. Ensinaremos que nós não estamos mais debaixo de uma lei. Mostraremos que nós não estamos debaixo de um jugo pesado, mas estamos vivendo um momento da graça, que não tira as nossas responsabilidades, né? Então, você, pastor, pastora, eu tenho pastora que faz teologia comigo, ela tem o seu ministério, tem as suas obreiras e obreiros que estão fazendo teologia comigo e tem sido muito bom, tem gostado muito. Eu quero convidar você também, pastor, não importa a sua idade, não importa a sua formação, você vir conhecer mais da palavra de Deus, aprender mais, investir no seu ministério, né? Estudando conosco aí a teologia, tá? Nós temos esse núcleo então, temos irmãos de outros ministérios, irmãos nossos da nossa igreja que investimos, e eu quero convidar você, tá? No meio da teologia nós falaremos sim de algumas posições que têm que ser faladas, né? Por exemplo, dentro de alguns assuntos falamos, olha assim, nós temos um segmento teológico e um outro segmento teológico. Nós temos algumas igrejas que elas seguem dessa forma, essa linha doutrinária, e esta igreja segue desta forma. Por exemplo, a questão do calvinismo e a questão do arminianismo, né? Eu tenho a minha posição muito bem definida, mas nós não colocamos algo, queremos impor algo sobre alguém, você tem que seguir essa linha. Não, nós mostramos quais são os dois pontos de vista, nós mostramos a luz da palavra de Deus e o Espírito Santo é quem vai convencer você. O Espírito Santo é quem vai falar com você e confirmar tudo para você. Então, eu quero fazer esse convite. E nós estamos agora terminando um livro já de Evangelhos e Atos. Estamos terminando o livro de Evangelhos e Atos e vamos entrar no livro de Cristologia. Cristologia. E eu quero então
trazer esse convite para você, tá bom? Esse curso, ele tem um valor mensal ali de R$ 65, para aqueles que forem entrando agora. Alguns alunos que já entraram aí, estava pagando R$ 62, nós arredondamos agora para R$ 65, é apenas R$ 3 a mais, porque nós gastamos com impressão de provas, nós gastamos às vezes com algum trabalho, são tinta, sulfite, tantas coisas estão tudo aumentando. Então com apenas R$ 65 mensais, você vai estar investindo no seu ministério, investindo na tua igreja, investindo nos seus obreiros, investindo na tua vida pessoal, tá? Estudando aí 24 livros aí na área de teologia, tá bom? Daqui a pouco eu falarei sobre o nome de alguns livros para você entender um pouquinho melhor. Mas eu quero entrar, o que é teologia, pastor? O que é teologia? Sendo que tem muitas pessoas, eu não acredito que em pleno 2020 exista espaço para pessoas que ainda dizem, não, meu negócio não é teologia, meu negócio é joelhogia. Interessante, onde está esse termo, joelhogia? É interessante, né? A palavra do Senhor diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Orar, santificar, nos sacrificarmos, tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus, participarmos de cultos, estarmos debaixo de autoridade, de uma direção espiritual, ter a humildade dentro de nós, tudo isso crescendo na graça. E no conhecimento é buscando aprender da palavra de Deus. Aí tem muitos que pegam o Facebook, pegam o YouTube, pegam redes sociais e querem encher o peito e dizer, teologia forma teólogo, teologia não forma pastor. Mas não estou convidando você para ser formado pastor, eu estou convidando você para descobrir o seu chamado, e se for o seu chamado pastoral, você aperfeiçoar o seu chamado pastoral, se capacitar. A capacitação é obrigação minha e sua. Eu como pastor, é minha obrigação me capacitar para cuidar muito bem das ovelhas a qual o Senhor tem colocado no meu rebanho. Eu só posso colocar um pasto verdejante diante delas se eu conhecer da palavra de Deus. Eu fui chamado sem conhecer, mas a partir do meu chamado eu me debrucei e fui de encontro ao meu chamado. Deus levanta quem Ele quer, chama pessoas simples, chama pessoas que não são capacitadas ainda, mas daí a partir desse momento é dever meu e seu se capacitar para esta obra. Então eu quero te fazer esse convite de você encarar isso aí. E aí, pastor, o que é teologia então, para esses que dizem isso, né? Quem vê pensa que formar teólogo é algo ruim, formar teólogo é algo muito bom. Depende do propósito do teu coração, o porquê que você estuda da palavra de Deus. Eu estudo porque eu quero conhecer a palavra de Deus, eu estudo porque eu sou apaixonado por Deus, eu estudo porque eu preciso a cada dia mais me alimentar melhor, conhecer melhor, porque ninguém pode dar o que não tem. Eu tenho uma responsabilidade sobre a minha vida. Eu vou ter que prestar contas sobre aquelas pessoas a quais estou cuidando. E se eu não der um alimento saudável para elas, o Senhor vai me cobrar. E eu só posso dar algo que eu tenho. O Espírito Santo vos fará lembrar. Lembrar do quê? Você só pode lembrar de algo que você viu ou ouviu. Então, para mim me lembrar disso, eu tenho que primeiro aprender disso. Então esse é o conceito. Então vamos lá. O que é teologia? Primeiro ponto, quando alguém fala para você. Vou colocar aqui uma melhor definição de teologia, tá? Teologia é um nome dado ao estudo de Deus e coisas relacionadas a Ele, a influência na vida e na fé humana, tá? Na relação humana com o universo. O que é teologia? Teologia é o estudo de Deus e coisas relacionadas a Ele, assim como a relação com a vida humana, costumes e universo. Ou seja, a teologia é o estudo de Deus, não é estudo de livros. Teologia é o estudo de Deus, tudo que está relacionado com Deus em relação a Ele, em relação à vida humana, a relação a costumes e a relação ao universo. Então nós vamos aprender sobre isso. Então como é que alguém quer dizer que teologia mata? Mata o quê? A turma quer dizer a letra mata.
não sabem nem qual é o contexto do que estão lendo e querem usar esse versículo às vezes para atacar alguém que estuda a palavra de Deus. Às vezes a pessoa não tem a coragem, a dedicação para se debruçar nisso e quer atacar quem estuda. Meu amado, fique com a palavra de Colossenses 2, 16, não 2 Colossenses, Colossenses 2, 16. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelo dia de festa, pelos dias de lua nova ou pelo sábado, que são sombra das coisas passadas. Ninguém pode te julgar se você come isso ou não come isso. Ninguém pode te julgar se você guarda o sábado ou se você não guarda o sábado. Cada um segue. E ninguém pode te julgar se você estuda teologia ou não estuda teologia. Cada um sabe aonde quer chegar. O tamanho da tua sede vai determinar o tamanho das suas conquistas. Quanto mais sede você tiver em aprender a palavra de Deus, mais longe o Senhor pode te levar. Então teologia, o que significa teologia? Teologia é o estudo de Deus, presta atenção, para ninguém mais tirar isso da sua cabeça. Teologia é o estudo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o estudo de Deus e todas as coisas relacionadas a Ele, inclusive eu e você, a vida humana, os costumes, o universo, natureza, tudo. Isso é estudar a teologia. Você imagina conhecer tudo sobre Deus? Nós nunca vamos saber tudo, mas o máximo que nós pudermos nos aprofundar, iremos aprender. E detalhe, a teologia estuda tudo o que está relacionado à Bíblia. E tem gente que fala assim, eu não preciso de teologia não, meu negócio de teologia não, eu não preciso. Você não precisa de teologia como? A própria Bíblia, meu amado. Se você usa da Bíblia, se você acredita na Bíblia, você faz uso da teologia. A Bíblia é um compêndio teológico, meu amado. E quando nós falamos de estudar teologia, nós só estamos separando o que está lá dentro, estudando parte por parte. Parte por parte do que está ali dentro. Nós vamos começar um livro de Cristologia. Aonde fala de Cristo? Na Bíblia. É o que nós vamos estudar. Você vai estudar sobre os profetas maiores, sobre os profetas menores. Aonde estão eles? Na Bíblia. Nós vamos estudar sobre eles. Você vai estudar sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Aonde está? Na Bíblia. Você vai estudar ela. Você vai estudar maneiras e costumes bíblicos para você entender algumas passagens, algumas mensagens a quais Jesus falou, que ele fazia alusão ao tempo daquela época. Aonde está isso? Na Bíblia. Você vai estudar os livros poéticos. Aonde estão eles? Na Bíblia. Você vai estudar as cartas, as epístolas paulinas. Aonde estão elas? Na Bíblia. Você vai estudar a hermenêutica. Pastor, que palavra difícil isso. Hermenêutica é uma doutrina da teologia, é uma matéria da teologia, aonde ensina que a Bíblia não foi para ser dita assim, eu acho isso, eu penso isso. Não. Existem regras para se interpretar a passagem bíblica. E você precisa aprender isso, para não usar textos fora de contexto. Por exemplo, quem fala assim, a letra mata. O que tem a ver a letra mata com o estudo da teologia? O que é que tem a ver? Não sabe, não estuda, não vê o que é hermenêutica. Hermenêutica é a própria Bíblia, interpreta a própria Bíblia. Existem regras de interpretação ali para ser aplicado. Então isso é importante. Nós estamos acabando o livro agora de estudar Evangelhos e Atos. Aonde está isso? Na Bíblia. Então como é que teologia é ruim? Teologia é fantástico. Teologia é mergulhar num universo espiritual, porque a guerra é grande, o inimigo não quer que nós conheçamos a palavra de Deus. Por isso que muitos começam por emoção e não conseguem terminar. Existe uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Porque o único que não quer que você conheça a palavra de Deus é o inimigo das nossas almas. Isso. Então a teologia é o estudo de Deus e tudo que engloba. Um teólogo é o estudioso que analisa, entre outras as coisas, a influência da fé na vida humana, a presença do pensamento sobre Deus, sua crença em existência e poder, além dos escritos bíblicos. Tudo isso é estudado, né? A palavra teologia vem do latim teologia, ou que é formada a partir de theos, que significa Deus, e logos, estudo de, teólogos.
Então, theo, Deus, logos, estudo de, ou seja, é o estudo de Deus. Teólogo é quem estuda Deus. Então isso é importante para a minha vida e para a tua vida, para você conhecer. Então essa é a importância, é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, para falar um pouquinho com você sobre o estudo da Palavra de Deus. A importância disso, a importância de você investir no seu ministério. Eu quero convidar você a participar de uma aula conosco. Estamos entrando aí no nosso, acho que 5º livro, de 24 livros. Você pode começar agora, o curso é rotativo, você vai fazer os 24 livros, nós vamos ter formatura, vamos ter tudo isso. Eu gostaria de convidar você a conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, se esmeirar na Palavra de Deus, buscar mais conhecimento da Palavra de Deus. Não caia nessa conversa de pessoas que ficam usando jargão. Teologia forma teólogo. Sim, sim, não existe faculdade de pastor. Pastor é chamado, meu amado. Pastor é vocacionado, é uma vocação. Então tem gente que chega ao cúmulo de colocar lá: teologia não forma pastor. Mas quem disse que a gente entra na teologia para virar pastor? Eu entro na teologia para honrar e em forma de agradecimento pela misericórdia de Deus de ter me escolhido para ser um pastor. E como agradecimento, o mínimo que eu posso fazer é cumprir com honra e com zelo o meu chamado, me capacitando a cada dia mais para poder me doar ainda mais para aqueles que estão diante de mim. Ou seja, eu não sei qual é o teu ministério, qual é o teu chamado, eu não sei se você é um pastor, se você é um missionário, eu não sei se você é um presbítero, um diácono, mas você precisa conhecer do teu chamado. Você precisa se capacitar diante do teu chamado, para que você seja um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, estude, tenha coragem, meu amado. Se debruce sobre a teologia, invista na tua vida. Às vezes nós vivemos um momento de crise, mas nós fazemos escolhas. Você investe em coisas. E o que você tem investido na tua vida? Imagine que fantástico você poder investir R$65 mensais, ter uma aula toda semana, ter um livro para você, carteirinha, certificado. Além de debruçar e conhecer toda a palavra de Deus, tudo que envolve Deus em relação à vida humana, ao universo, à natureza, em tudo. E ainda pode ampliar o seu chamado, pode capacitar ainda mais o seu chamado para que Deus te use cada vez mais. Imagine que coisa fantástica é essa. Então esse é o convite para a tua vida, meu amado. Nós estamos ali, nosso núcleo teológico é todos os sábados das 14 às 16 horas. Tá? Das 14 às 16 horas, uma aula por semana. Nós estamos ali estudando e vamos entrar agora sobre o livro de Cristologia. Eu vou ler para você só algumas coisas que você vai aprender sobre Cristologia. Ah, a teologia forma pastor? Então olha aí o que você vai aprender. A autoexistência de Jesus. Onde você vai aprender isso? Na Bíblia. Só que ela escreve lá, tem um tema separado, a autoexistência de Jesus. Não, você está lendo a Bíblia. Aí nós estudamos a teologia para encontrar isso dentro da Bíblia e podermos ainda ser mais cheios da palavra. A coexistência de Jesus, a pré-existência de Jesus. Então só aqui estamos falando em existência, coexistência e pré-existência de Jesus. Então olha a importância de tudo isso. Vamos falar sobre a rejeição da origem divina de Jesus, a defesa da origem divina de Jesus. Vamos falar sobre as razões da vinda de Jesus à Terra, a esperança messiânica, a rejeição da origem humana de Jesus, a defesa da origem humana de Jesus. Vamos falar sobre o autoesvaziamento de Jesus, o verbo que se fez carne, esvaziou-se da sua glória, um homem com duas naturezas, a igreja e as duas naturezas de Jesus, as heresias acerca das duas naturezas de Jesus, a teologia das duas naturezas de Jesus. Vamos estudar sobre a identidade de Jesus, o sacrifício vicário de Jesus, a descida de Jesus ao inferno. Como foi isso? Olha que curioso. Tem isso, pastor? Está na Bíblia. A ressurreição vitoriosa de Jesus e a ascensão triunfal de Jesus. Ou seja, tem como você estudar tanto, falar tanto da pessoa de Jesus e esfriar na fé? Amado, não cai nessa conversinha não.
Não caia nessa baboseira, não. São pessoas que não querem pagar o preço, não têm a coragem de se debruçar, de cumprir a palavra a qual o Senhor fala a Josué, para ele meditar neste livro dia e noite. Dia e noite. Aí as pessoas falam, não, mas é para meditar na Bíblia, não na teologia. Meu amado, a teologia é o estudo de Deus e tudo que envolve. Tudo que está na Bíblia, a teologia vai estudar. Ela vai tratar e vai trazer as claras para nós. A questão é, quando você pega a Bíblia, os 66 livros, você vai lendo, você não consegue enxergar tudo isso que está dentro dele. Aí através da teologia nós dividimos pedacinho por pedacinho. Aí você vai estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés, a Torá, você vai vir estudando. Depois você vai estudar, vamos tirar mais um pedacinho da Bíblia, os livros históricos. Aí você vai começar a estudar os livros históricos, como que foi, como surgiu, teve a teocracia, teve a monarquia, e qual é esse sistema, o sistema que tinha os juízes, o sistema que tinha todas essas coisas. Aí depois, dentro da Bíblia, você vai tirar mais um pedaço, os profetas maiores. Vamos estudar sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel. Nós vamos estudar pedaço por pedaço, quem foram esses homens, como foi o chamado dele, quais as características que Deus quer mostrar que tem que ter num chamado desse. Os profetas menores. Depois você vai lá, pega lá os livros poéticos, vamos estudar lá Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Então é Bíblia. Tá bom? Nós vamos estudar geografia bíblica, estudar como era a terra naquele tempo, como que era a região de Israel, o que é a tribo norte, tribo sul, por que dividiu entre norte e sul ali, por que ficou Judá, por que ficou Jerusalém, Samaria, por que houve essa divisão, por que aconteceu tudo isso. A geografia bíblica vai nos ajudar, os costumes bíblicos, como que surgiu a igreja? A igreja é propósito de Deus ou do homem? Não foi Deus que falou para Moisés levantar o tabernáculo, deu até as medidas? Interessante conhecer, né? Interessante, né? Inclusive estou até com um livro aqui que eu comprei aqui, que eu vou começando a ler, Os Segredos do Tabernáculo de Moisés. Muito interessante. E aí nós vamos estudando, aí você vai entrar na introdução ao Novo Testamento. Como que era a terra naquele momento, que Jesus está prestes a pisar na terra. O povo romano, o povo grego, o povo ali judeu, o que se surgiu para se cumprir a plenitude dos tempos. Aí vamos estudar Evangelhos e Atos, tudo sobre os evangelistas, sobre aquele momento que Jesus está aqui, os homens que narravam a passagem de Jesus nessa terra, os principais ensinamentos de Jesus nesse período. É isso que nós vamos estudar. Depois vamos entrar já na cristologia. Você está vendo tanto que nós vamos estudar sobre Cristo, sobre Jesus? E sabe o que vem depois? A história da igreja. Como surgiu a igreja, quais são os propósitos da igreja, os princípios da igreja nessa terra. Então você vai estudar tudo isso, epístolas paulinas, todas as cartas de Paulo, epístolas gerais, epístolas aos Hebreus, epístolas gerais, as outras cartas, escatologia. Vamos estudar inteirinho o livro do Apocalipse, mesclando com o livro de Daniel. Nós vamos entender as revelações dos finais dos tempos, o que Jesus quer ensinar para a minha vida e para a tua vida. Vai ensinar a hermenêutica, vai ensinar você a interpretar a Bíblia, quais são as regras a ser usada. Vai ensinar você a homilética. Sabe o que é homilética? É a arte da comunicação, da pregação, como eu devo preparar um sermão, o que é um sermão temático, o que é um sermão expositivo, como explanar ele, como se portar diante do público, como conhecer o meu público, como eu vou ministrar essa palavra, quais os cuidados que eu tenho que ter com a minha língua portuguesa, com a fala, a maneira de empregar, o momento certo da eloquência. Não, isso é técnica, não, isso é aprendizado para cada dia honrar mais a Deus. Para você aprender, você quer um exemplo simples? Eu não estou criticando, viu, irmãos? Tem muitos irmãos cheios de Deus. Mas, por exemplo, eu começo a ler, o Senhor é meu pastor, aleluia, nada me faltará, aleluia. Não tem esse aleluia. É o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois que eu terminar de ler, eu posso dizer aleluias, glórias a Deus, louvados. Então são algumas coisinhas que a gente vai ensinando, te capacitando ainda mais. Porque o Senhor quer te levar a lugares simples, a lugares medianos, a lugares que são glamurosos. Sabe por que Paulo falava assim: eu me fazia de rico para ganhar os ricos, de pobre para ganhar os pobres, de louco para ganhar os loucos, de forte para ganhar os fortes, de fraco para ganhar os fracos. Então nós temos que conseguir ministrar a palavra de Deus em todos os ambientes que nós formos enviados.
com a palavra certa, com a humildade sempre dentro de nós e com a capacitação do Espírito Santo, cheio da presença dele. Não é só estudar teologia. Nesse curso você vai aprender que não adianta só estudar, você tem que ter uma vida voltada ao Senhor Todo-Poderoso, buscando Ele em oração, santificando, consagrando a tua vida, porque através do conhecimento adquirido e cheio de Deus, a sabedoria do alto vai descer sobre a tua vida e você vai alcançar muitas pessoas. Então fica aqui o meu convite, compartilhe esse vídeo, mostre para outras pessoas que queiram aprender. Tá bom? Pode entrar em contato comigo através desse vídeo onde você viu, me manda uma mensagem e eu vou poder responder para a tua vida. Eu sou o pastor José Ricardo da Assembleia de Deus, a Palavra que Liberta, Ministério Taubaté. Nós estamos na Avenida Joaquim Ferreira da Silva, número 136, no Parque Três Marias, próximo ao piscinão, onde fizeram um piscinão ali, tá? Então você é meu convidado. Todos os sábados, das 14 às 16 horas, nós estamos ali ministrando teologia, ministrando um estudo sobre Deus e tudo que o envolve. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te agracie nesse dia. Fique na paz do Senhor Jesus nessa tarde, nesta manhã, daqui a pouco é tarde. Fique com Deus.